5 minutos é o jornalismo ao vivo do Tribuna da Massa, trazendo em primeira mão parte do mistério revelado. Claudiane, a então namorada de seu Roque, não estava morta, estava sim homiziada, ou seja, escondida na casa dos pais no município de Pinhalão. Ela foi encontrada ontem no final da tarde e levada à delegacia com mais uma mulher. Esta mulher que teria também a possibilidade de participação no crime. Repito então a vocês, Claudiane foi localizada 11h45. Estamos falando do caso do seu Roque. O homem que foi encontrado com mãos e pés amarrados no Rio Tibagi. Um mistério em cima desse caso, não sabia ao certo se era latrocínio, se não era latrocínio, qual era o caso, qual era o ocorrido, e você vai observando todos os detalhes na tela do Tribuna. 11h46, equipe do Tribuna direto de Venceslau Braz. Fato onde ocorreu o latrocínio, o principal fato, o roubo, e na sequência tudo que você está acompanhando ao longo dessa semana no Tribuna da Massa. Desde as primeiras horas do dia, entrevistas exclusivas, levantamentos do local. A Baraldinha traz as informações ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Bom dia, minha filha. Bom dia para você também, Macedo. Bom dia para todo mundo que está com a gente no Tribuna da Massa. Eu e o Lucas Melhado estamos aqui diretamente de Venceslau Braz, cidade essa que fica a cerca de 215 quilômetros de Londrina. Macedo, a gente está aqui desde as primeiras horas do dia. Já conversamos de forma exclusiva com o delegado Dr. Warley, que fala a respeito do caso. E olha, Macedo, as novidades são intrigantes. Esse caso que já era, tinha bastante mistério envolvido, continua. Posso dizer para você que a gente conversou com muita gente, conversou com vizinhos, moradores aqui do local, da cidade. Todo mundo está bem chocado com essa tragédia. Vai acompanhando 11h47, é ao vivo. Uma tragédia que chocou todo o estado do Paraná. O seu Roque, este homem que está na tela, foi morto, mãos e pés amarrados. A equipe do Tribuna, inclusive, foi ao Tibagi, acompanhou toda a perícia, acompanhou todos os detalhes. Um crime realmente chocante, com requintes de crueldade, e você observa a investigação avançando. Desde o primeiro dia, eu afirmava aqui, não é porque eu sou a mãe de Ná, é porque estava na cara que tinha caroço no angu. Ele, com 72 anos, tinha um relacionamento com uma jovem de 22, 50 anos de diferença. Segundo informações, essa jovem se prostituía e ele teria um affair com essa jovem. Resumo, foi quando a casa do seu Roque foi invadida, levaram praticamente tudo. Essas são imagens exclusivas da casa onde o fato aconteceu, imagens que você só confere com absoluta exclusividade no Tribuna da Massa. A gente vai mostrando detalhes. Me traz imagens internas da residência. Eu quero imagens internas do canto esquerdo do seu vídeo. Atenção, essas são imagens do Mocó. Eu quero imagens internas da residência do seu Roque. Nós temos também com absoluta exclusividade. Já já eu vou trazer na tela do Tribuna. Atenção, só para não misturar as bolas aí, pode tirar essa imagem, que essa imagem é do Mocó. Perfeito, a gente tem imagens internas da casa do seu Roque e eu vou trazer com absoluta exclusividade. Assim que tiver no ponto, tela cheia para mim, a casa do seu Roque. Baraldinha permanece na delegacia, daqui a pouco o delegado Warley vai conversar conosco. Eu quero imagens internas da residência do seu Roque. Essa residência que foi invadida, teve um roubo e na sequência, dias depois, o seu Roque é encontrado cerca de 150 quilômetros, amarrado e morto. Você vai vendo detalhes do dia que o cadáver foi encontrado. O seu Roque ainda com as amarras na mão, o detalhe é muito forte, por isso embaçamos. Agora sim, tela cheia, tela cheia. Essas são imagens da casa do seu Roque, você vai observando comigo. São imagens com absoluta exclusividade, trazida em primeira mão aqui no Tribuna. Você vê detalhes, marcas de sangue, ou seja, seu Roque apanhou. Seu Roque apanhou nessa casa, mas a perícia confirma. Ele foi jogado ainda com vida no Tibagi. Então ele passou momentos ou horas de terror. Essas são imagens, são um vídeo curto, mas são imagens do interior da casa, todo revirado.
Agora pode ir trazendo novas imagens para mim, vai dividindo a tela na maior e melhor cobertura, porque a gente permanece ao vivo na delegacia. Baraldinha, a cidade extremamente consternada, a cidade extremamente assustada e agora uma reviravolta no caso, porque Claudiane, que estava desaparecida, está viva e foi conduzida ontem à delegacia com mais uma pessoa. Exato, Macedo. Essa pessoa seria uma amiga da Claudiane. Só para constar, a primeiro momento, o delegado nos repassou, o Dr. Wiley, disse que elas vieram encaminhadas nesse primeiro momento como testemunhas, Macedo. Foram ouvidas e foram liberadas na sequência. A Claudiane estaria no município de Pinhalão. Essa cidade, Macedo, né, fica a 36 quilômetros aqui, cerca da cidade, aqui da cidade de Venceslau Braz. Seria na zona rural. A mãe da Claudiane moraria nessa cidade, nesse município de Pinhalão. E claro, Macedo, que o que faz, né, trazer mais mistério a respeito disso. A princípio, né, a Claudiane estaria desaparecida desde sábado, desde sexta-feira, né? Dia, então, em que esse senhor, o Roque, também sumiu da casa após o fato aí, após o latrocínio, Macedo. E um detalhe, essa menina estava desaparecida desde esse dia, desde o sumiço do idoso. Porém, a mãe dela teria registrado o boletim apenas no dia 8, ou seja, na segunda-feira. E um detalhe que chama atenção é o seguinte: se esse boletim foi registrado na segunda e a Claudiane já estava na casa da mãe dela, o que teria motivado esse boletim de ocorrência? Será que isso foi, de repente, aí uma manobra, Macedo, para fugir, né, da responsabilidade? A gente também está nesse caso, nós conversamos com o Dr. Wiley e claro que são muitos detalhes, Macedo, que fazem dessa história ainda mais misteriosa. Mãe dela, que, diga-se de passagem, caso haja essa confirmação, pode responder por falsa comunicação de crime, o que é realmente um crime em nosso país. Ou seja, há um novo mistério, elas, num primeiro momento, estão servindo como testemunhas, mas isso pode se tornar uma prisão preventiva, até porque o delegado precisa entender tudo isso. Como que ela desaparece? Como que ela estava num relacionamento com o seu Roque, simplesmente some, de repente é encontrada na casa dos pais, os mesmos pais que fizeram o boletim de ocorrência dizendo que ela estava desaparecida. Olha, tem caroço nesse angu e não é pouco. Tem muito caroço nesse angu. Imagens aéreas do Macedônia em Venceslau Braz. Essa cidade que ficou consternada absolutamente com um crime que chocou não só Venceslau Braz, todo o norte do estado, todo o estado do Paraná e todo o Brasil. É caso nacional que você confere no Tribuna da Massa, na maior e melhor cobertura. São imagens do Macedrone, o Macedrone que mostra a pacata cidade de Venceslau Braz, palco dessa tragédia. Tudo começou aí. E na sequência, divide a imagem para mim e traz o trajeto. Quando o seu Roque é levado de Venceslau até as margens do Tibagi, Jataizinho. Cerca de 2 horas e 40, para ser mais preciso, 189 quilômetros. Você observa como foi um trajeto longo. E com as imagens internas da residência, a gente observa que já havia sofrido algum tipo de agressão. Havia sangue na casa do seu Roque. Traz para mim do lado direito imagens recuperadas da residência, que é só o Tribuna que tem, e vai trazendo em primeira mão para você que está me assistindo. 11 horas 53 minutos da tela do Tribuna. A gente está buscando as imagens da residência, eu quero que divida para mim. Dudu, coloca na tela direita e a gente vai trazendo a maior e melhor cobertura. Tá aí, ó, detalhes de sangue. Após essa casa ser toda revirada, este percurso que está do lado esquerdo do seu vídeo é feito até as margens do Tibagi. E a partir daí, as imagens mais fortes que nós temos. Exatamente. O achado do corpo do seu Roque. 72 anos. 11 horas 54 minutos. Começamos da maior e melhor cobertura. O Tribuna da Massa está no ar. Pelo amor de Deus. Agora sim. Vamos fazer uma imersão, entender todos os bastidores do crime. E a partir de agora, a maior e melhor cobertura a respeito do caso seu Roque.
Sábado, dia 6 de janeiro. Durante a tarde, o corpo de um homem é encontrado por um pescador no Rio Tibagi, pouco abaixo da ponte em Jataizinho. O idoso estava com as mãos e os pés amarrados. Segunda-feira, dia 8. O IML de Londrina consegue identificar o corpo. A vítima é Roque Miguel Bronquete, de 72 anos. Ele morava em Venceslau Brás, a 215 quilômetros de Londrina. Seu Roque desapareceu depois de um assalto à casa dele na última sexta-feira, dia 5. A casa foi totalmente revirada. A suspeita da polícia é de latrocínio. É um caso de possível latrocínio que nós estamos investigando, né? Os fatos devem ter ocorrido, iniciaram a execução na cidade de Venceslau Brás. O corpo foi localizado aqui na Barra da Jacutinga, localidade de Ibiporã, dentro do rio. Ainda na segunda, a polícia conseguiu encontrar a caminhonete de Roque, comprada há pouco tempo. Ela estava escondida em um mocó, na zona norte de Londrina. Chaves e documentos estavam em uma sacola embaixo do carro. 3 mulheres que estavam no local foram presas. A priori, elas negam qualquer tipo de envolvimento, né, mas elas vão ser conduzidas à delegacia porque tem um produto de crime aqui, né? Terça-feira, dia 9. O IML divulga a causa da morte do seu Roque. Foi asfixia mecânica por afogamento, apontando que ele ainda estava vivo quando foi jogado amarrado dentro do Rio Tibagi. As investigações da polícia também revelaram que o idoso tinha um relacionamento com Claudiane Machado, de apenas 22 anos. Ela também desapareceu no dia do assalto à casa do seu Roque em Venceslau. Fotos da jovem nas redes sociais, usando uma camisa com estampa de folhas de maconha, poderiam indicar o envolvimento da jovem com o mundo das drogas, suspeita que foi confirmada pela polícia. Claudiane é apontada como peça-chave para desvendar o crime. Quarta-feira, dia 10 de janeiro. Claudiane Piedade Machado, de 22 anos, continua desaparecida. Segundo amigos do seu Roque, o idoso, que foi morto, logo depois que começou a namorar a garota, ele apresentou mudanças no comportamento. Mudou do sítio para a cidade e trocou o carro popular por uma caminhonete de luxo. A polícia confirma que Roque e Claudiane estavam morando juntos. A hipótese principal para o crime ainda é o latrocínio, já que a caminhonete e outros bens do idoso foram roubados. A Polícia Civil segue na busca por Claudiane, agora suspeita de envolvimento no crime, e que, quando encontrada, deve ajudar a desvendar a morte do companheiro. Encontrada foi. Na tarde de ontem, ela que estava na casa dos pais, mesmos pais que fizeram um boletim de ocorrência dizendo que ela estava desaparecida. Ou seja, há já a primeira contradição nesse caso. Junto com a Claudiane, uma terceira pessoa, uma amiga dela, que foi conduzida para a delegacia. Ou seja, o delegado achou necessário levá-la para prestar depoimento. Por quê? Por que a família fala que ela está desaparecida se ela está em casa? Por que desaparecer tantos dias diante da morte de seu Roque? Há, inclusive, a informação que eles estavam morando juntos, que o seu Roque mudou muito depois do começo do relacionamento. Estava apaixonado, comprou uma caminhonete, mudou para a cidade, ele morava no sítio, queria estar mais próximo dela. Ela falou: no sítio eu não moro, eu moro na cidade. Ele falou: tá bom, eu compro uma casa na cidade. Seu Roque estava entorpecido pelo amor. Mas, ao que tudo indica, talvez não fosse tão recíproco quanto ele achasse. Eu recebo com absoluta exclusividade uma mensagem no WhatsApp do Macedão. Pode colocar o WhatsApp do Macedão, quem tiver informações também. Dizendo que este relacionamento não era bem assim como estão falando. É um parente do seu Roque, um parente bastante próximo.
dizendo que, na realidade, esta mulher tratava-se de uma prostituta em Venceslau Braz. O que o fato dela ser prostituta não coloca ela também diretamente ligada ao crime. Mas mostra que o interesse dela no seu Roque era dinheiro mesmo. Assim disse essa parente. Eu tenho esse print aí, meu diretor. Traz esse print o mais rápido possível, por favor. É exclusivo esse print e eu quero trazer o mais rápido possível. A gente vai seguir nessa história. A história é cheia de mistérios. E ontem a localização da Claudiane. Em 1 minuto eu trago a reportagem. Ela relata basicamente que, por ser usuária de drogas, ela estava não escondida, mas ela estava no meio, na mata ali, usando drogas durante todo esse período. Eu tô com o print, traz pra mim o print. Esse print é exclusivo, atenção. Pode colocar em tela cheia, o povo vai lendo junto com o Macedão. Mas se você conseguir, por favor, gostaria que fosse retificada a informação. Travou aí, gente. Traz pra mim. Vamos manter lá, por favor, senão fica ruim, tá, gente? Vamos organizar aí, meio-dia, 17 minutos. Traz o print novamente pra mim, coloca em tela cheia, por favor. Acabou de chegar esse print. Mas se você conseguir, por favor, gostaria que fosse retificada a informação equivocada de que a Claudiane era companheira do seu Roque. Ela é prostituta, usuária de entorpecentes e certamente conheceu ele na ZBM e na vila onde residia, porque eles moravam próximos. Eles não mantinham relação íntima de afeto, e sim se prostituía e saía com ela dessa forma. Essa é a mensagem de um parente bastante próximo do seu Roque, que afirmou Claudiane ser prostituta. Fato esse que não muda. Segundo um amigo próximo do seu Roque, a relação já não era essa. A relação era de afeto. Seu Roque, inclusive, estava morando com ela. Trocou a caminhonete. Estranho. A Baraldinha foi cedo hoje para Venceslau Braz e começou a acompanhar todos os detalhes da localização de Claudiane. Detalhes esses, alguns exclusivos que você confere comigo na tela, vai. O desenrolar do caso aponta para reviravoltas. Nesta quarta, a Polícia Civil de Venceslau Braz teria localizado Claudiane Piedade Machado, de 22 anos, namorada de Roque Miguel Bronchetti. Ela era considerada desaparecida desde o dia do sumiço do idoso. Claudiane foi encontrada na zona rural de Pinhalão, cidade que fica a 36 quilômetros de Venceslau Braz. Local este em que a mãe dela também mora. No momento, ela é tratada como testemunha e foi conduzida à delegacia para prestar depoimento sobre o caso. Ela relata basicamente que, por ser usuária de drogas, ela estava não escondida, mas ela estava no meio, na mata ali, usando drogas durante todo esse período. E a família dela, a mãe dela, veio até essa delegacia de polícia, registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento e ela foi encontrada no sítio da mãe, no sítio em que os pais dela trabalhavam ali. Além disso, uma amiga de Claudiane também foi localizada e veio encaminhada até a delegacia de Venceslau Braz pela Polícia Militar. Algumas diligências ainda estão em curso e maiores detalhes sobre isso vão ser informados quando o inquérito estiver relatado. Boletins de ocorrência registrados pelos familiares de Roque revelam detalhes sobre o desaparecimento do idoso e do relacionamento com Claudiane, uma suposta usuária de drogas. A caminhonete avaliada em mais de R$200 mil e outros objetos levados no dia do crime apontariam para um suposto latrocínio. Não tem características de um crime passional, ao menos por hora, pelas características do local do crime, pelas características do veículo ter sido transportado até a cidade de Londrina, onde foi encontrado aí pela equipe da Polícia Civil local também. Então, por hora, não tem essa linha de investigação. A
A investigação também analisa o que teria acontecido durante o trajeto até a cidade de Jataizinho. Foram mais de 180 quilômetros percorridos até que o idoso fosse jogado no rio Tibagi. Não houve qualquer tipo de movimentação bancária após o suposto roubo. Fomos até o banco onde a vítima tem conta e foi feita uma pesquisa e não teve nenhuma movimentação bancária, não. Essa caminhonete ela não estava lá por acaso, né? Ela não estava abandonada, ela estava guardada, tanto que a equipe de Polícia Civil de Ibiporã, que também está investigando o caso, atestaram que tinha uma lona cobrindo a caminhonete, então ela não estava lá por acaso. Tinha certamente algum contato de Venceslau Braz com Londrina entre os suspeitos. Claudiane e a amiga foram ouvidas e liberadas no local. A Polícia Civil já ouviu testemunhas e segue no caso para descobrir quem seria ou quem seriam os assassinos do idoso. Confesso que eu tenho muitas perguntas, por isso, gentilmente, o Dr. Warley está aqui ao vivo conosco. Em 1 minuto eu quero conversar com ele, saber como foi essa conversa, os bastidores do que elas falaram. Esse fato que ela disse que ficou lá usando droga esse tempo todo, não sabia o que estava acontecendo. Tem caroço nesse angu. Em 1 minuto a gente segue na maior e melhor cobertura, já parabenizando o Dr. Warley, que desde os primeiros dias, em conjunto com o Dr. Vitor, com a própria delegacia aqui de Londrina, está fechando esse quebra-cabeça. Ó, traz aqui o Warley para mim. O Warley e a Baraldinha estão direto da 36ª Divisão Policial, essa divisão que responde a Venceslau Braz e ponto-chave para o início dessas investigações, Baraldinha. Exato, Macedo. Tudo começou na casa, então, né, desse senhor, do Roque. Só pedir para a produção normalizar o nosso switcher que está com o ponto aberto aí, tá? Só para normalizar. E tudo começou na casa dele, viu, Macedo? Inclusive com aquelas marcas de sangue. As digitais, né, também foram coletadas ali naquele local, né, Dr. Warley? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. É assim que a Polícia Civil ficou sabendo do ocorrido, inicialmente desaparecimento, depois que o corpo foi encontrado, começamos a trabalhar aí com a hipótese de latrocínio, que é uma linha investigativa que nós seguimos até então. A perícia de local foi até o local, nós fomos com eles até lá ainda na noite de sábado para domingo e foi feita a perícia do local, foi encontrado manchas de sangue e algumas digitais. Essas digitais, nós estamos aguardando o laudo dessas e tanto quanto aguardando o laudo da caminhonete em Londrina também. Macedão, Dr. Warley te ouve. Doutor, fatos que chamam a atenção. Esse desaparecimento, e eu não sei se o senhor vai, inclusive, indiciar parte da família por falsa comunicação de crime ou precisa, lógico, de mais elementos para isso, porque é estranho esse fato dela dizer que ficou esse tempo todo sumido no meio do mato, né? Não era habitual isso aí, ou era? Boa tarde, Macedão. De fato, é uma situação que chama a atenção da Polícia Civil, só que nós precisamos colher mais versões ainda para afirmar de fato que houve uma comunicação falsa, né? Até porque, segundo essa moça, ela estava de fato sumida, nas palavras dela, e ela retornou na data de ontem para esse sítio. Ela foi na data de ontem para esse sítio, quando a equipe em diligência, a equipe da Polícia Civil de Venceslau Braz, juntamente com a equipe da Polícia Civil de Tomazina, teve informação a ponto de localizá-la nesse sítio. O fato dessa terceira pessoa aparecer, essa amiga da Claudiane, ela teria algum tipo de envolvimento também com o seu Roque? Ela conhecia o seu Roque e o porquê o doutor decidiu também conduzi-la e o que foi o bastidor dessa conversa? Elas que foram nesse primeiro momento ouvidas como testemunha. Exatamente, eles se conheciam ali, né, moravam perto e tudo mais. Agora, maiores detalhes dessas informações nós estamos apurando ainda, Macedão, no inquérito. Perfeito. Doutor, como você seguirá nos próximos passos? Essa investigação que tem o início, onde foi achado o corpo, na sequência a base de Venceslau Braz, e vocês agora
em um conjunto de 2 bons delegados, vão desenrolando esse quebra-cabeça. Há a possibilidade de pedir a prisão? O senhor prefere não comentar isso nesse momento também, o que é necessário? A gente respeita, é claro. O que segue para saber a pergunta que todos querem? Quem matou o seu Roque, doutor? Exatamente. De fato, é um quebra-cabeças, né? E pela complexidade do caso, obviamente, não tem só uma pessoa envolvida nesse caso. E até porque foi um caso que ele transcendeu a comarca, né? Saiu daqui da comarca de Venceslau Braz e o corpo foi encontrado a centenas de quilômetros de distância daqui. Teve esse fatal, né? Esse fatal final, esse fatal fechamento. E agora nós estamos aí aguardando alguns laudos periciais. Vamos ouvir algumas outras pessoas, mas é o inquérito em conjunto, né, com o brilhante trabalho do Dr. Vitor e da equipe dele. Não é uma investigação só de Venceslau Braz, eu ressalto isso, mas nós estamos caminhando para a conclusão do inquérito. E tão logo seja concluída as medidas tomadas e tudo mais, porque nós precisamos de certo sigilo na investigação, e tão logo as medidas sejam tomadas, eventuais indiciamentos, a gente vai comunicar aí para toda a imprensa. Doutor, para a gente finalizar, eu sei que está bastante corrido o seu dia, ainda mais com essa investigação em andamento. O fato da caminhonete ser encontrada em Londrina com vários objetos desse roubo, isso já é descartada a possibilidade do latrocínio, até porque se levaram os objetos, mas deixaram lá esfriando junto com a caminhonete, talvez não fosse o principal objetivo. Ou ainda a primeira vertente dessa investigação é o crime de latrocínio, porém há outras possibilidades. Não, exatamente. Quando nós começamos a investigação era um desaparecimento, né? Mas tão logo mudou essa linha de investigação para o latrocínio. E, de fato, é costume, quando as pessoas furtam veículos e tudo mais, deixar esse veículo no jargão esfriando, né? E esse veículo ele estava esfriando em Londrina e talvez até pela dinâmica dos fatos, pela pressa, pela pressão social e pela repercussão do fato, eles deixaram inclusive os objetos aí dentro dessa caminhonete, mas a linha investigativa de fato é latrocínio. Aí a gente acompanha as cenas dos próximos detalhes. Muita coisa o doutor Warley não pode adiantar ao vivo aqui, até porque estamos falando do programa líder em audiência em toda a região e poderia atrapalhar essa investigação dele. Eu, particularmente, já adianto, tem caroço nesse angu e vai ter muita reviravolta nos próximos dias, tenho certeza disso. Doutor, obrigado por gentilmente receber nossa equipe, conte conosco para a divulgação de qualquer informação que você precisar. E uma última pergunta, traz para mim, Dudu, as imagens na tela do interior da residência do seu Roque. Marcas de sangue foram encontradas lá. O doutor acredita que ele foi agredido já no início deste roubo? Como se deu essa sequência, doutor? Certamente, essas marcas de sangue, elas evidenciam, né, uma agressão, obviamente, e a casa revirada ali, possivelmente buscando algum outro bem de valor, dinheiro, até porque uma pessoa idosa não tem tanto costume quanto nós, né, um pouco mais jovens aí, de fazer transações bancárias por telefone e tudo mais. E talvez pelo valor da caminhonete, essas pessoas que fizeram isso buscaram de fato outras coisas dentro da casa para pegar. E com certeza, se tem as marcas de sangue ali, tem alguma agressão, e isso a gente vai conseguir apurar melhor assim que o laudo do exame do local de crime for encaminhado. Número de envolvidos, a polícia já tem uma ideia ou o doutor prefere manter em sigilo? Temos alguns. Perfeito, temos alguns. É a resposta do doutor, a gente aguarda e a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Doutor Warley, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por receber mais uma vez a nossa equipe aqui. Baraldinha, você hoje, inclusive, foi até a residência, acompanhou os bastidores deste crime e a cidade ainda que consternada, não é mesmo?
Bastante, Macedo, até porque o seu Roque era bem conhecido aqui na região, de acordo com os moradores que nós conversamos, né? Os vizinhos até alegam que ele era uma pessoa muito querida, muito amável, estava sempre conversando com eles, principalmente após o almoço. E pelo que a gente percebeu aqui, sim, o pessoal tinha muito carinho por ele. Vamos dar sequência porque hoje pela manhã a Baraldinha foi até a casa onde o seu Roque estava morando. Algumas pessoas afirmam com a Claudiane, outros parentes dizem que não. Mas, local esse que foi onde iniciou toda essa trama. Conversamos com o vizinho. Tivemos imagens exclusivas do interior da residência que mostram sangue na cama. E a reportagem completa você confere comigo. Na tela. Foi aqui que Roque Miguel Bronchetti, de 72 anos, viveu seus últimos momentos. A casa está assim, fechada, após o suposto caso de latrocínio. Exclusivamente, nossa equipe recebeu imagens do interior da casa de Roque após o desaparecimento dele, revelando objetos e móveis revirados, além de marcas de sangue como indícios de violência. A família falou que, de fato, ele guardava dinheiro em casa, né? Por ser uma pessoa idosa, que não tem tanta familiaridade com aplicativos, com transações bancárias mais recentes. Sim, tinha dinheiro em casa. Nós não sabemos informar a quantidade, não sabemos precisar. Inclusive, a família também não sabe precisar, posto que ele morava sozinho, né? Mas se a casa estava revirada como ela foi encontrada, certamente eles estavam procurando alguma coisa e tinham informações de que ele poderia ter uma quantia monetária guardada em casa. A última vez que ele foi visto, ele estava aqui nesta casa, onde ele morava há cerca de 3 anos. O suposto assalto teria acontecido na sexta-feira, um dia antes do corpo dele ser encontrado no rio Tibagi. De acordo com os vizinhos, Roque era uma pessoa bem amável. Antônia, que mora nesta rua há mais de 20 anos, fala que sempre conversava com o idoso, principalmente após o almoço. Não sempre que eu almoçava, ele via fumar ali no muro. E normal, né? Eu via essa menina aqui. Sim. Sempre. Uhum. E como que ela era? A senhora já chegou a conversar com ela? Não, ela era gente boa também. Sim, porque a gente é gente boa. Fátima era a vizinha mais próxima e o descreve como uma pessoa do bem. Ficava ali proseando com a gente, era uma pessoa muito boa, sabe? Nunca... Era uma conversa assim, muito gostosa, que não... Parece que era uma pessoa que fazia mal para ninguém. Na rua não há nenhuma câmera de segurança que tenha registrado o momento do roubo. As vizinhas dizem que não ouviram nada, apesar da movimentação de mulheres ser mais intensa no período da noite, segundo elas. O dia que aconteceu isso eu não vi nada. Que eu tomo remédio de depressão, eu tomei remédio, dormi, apaguei. Chegou umas horas, acabou. Até que perguntaram ali se tinha visto. Não vi, filha. Não vi barulho nenhum. De noite eu não vi nada. Foi de manhã que daí eu levantei, o portão dele estava aberto e ele nunca deixou aberto o portão, né? E daí estava aberto e o portão estava estragado e a caminhonete não estava ali. E daí ele não apareceu, né? No dia do sumiço do idoso, ele foi visto com Claudiane e, como um sinal de despedida, ainda acenou para a vizinha, que não sabia que era a última vez que viria ele. A moça com ele desfilando naquela caminhonete dele. Tem mais um elemento importantíssimo. No dia que acontece o desaparecimento, ele é visto horas antes com a Claudiane. Também está mais na cara do que Bárbara. Há alguns imbróglios judiciais que precisam de uma certa paciência. Mas tem caroço nesse angu e, ó, adianta. Até o programa de amanhã vai ter muita novidade. Vai ter muita novidade. Vamos dar sequência. Baraldinha está aqui comigo? Atenção, Baraldinha, porque a gente está conversando e trazendo elementos na maior e melhor cobertura, que é o nosso compromisso. E tem um jornalista que, desde os primeiros momentos aí da cidade, está acompanhando. Cidade pequena, Baraldinha. Todos se conhecem, os bastidores. E eu quero que você siga com a entrevista.
Exato, Macedo. A gente está aqui com o Marcelo, inclusive, que está aqui ao meu lado. Ele é do jornal Folha Extra, nos auxiliou, inclusive, nos ajudou bastante, né, nesse crime que aconteceu aqui na cidade de Venceslau Braz. E, Marcelo, queria que você comentasse pra gente, né, a respeito dos bastidores. Esse é um crime muito grave, cidade considerada tranquila. Geralmente, costume vocês não têm de ter, né, essa dimensão aí, né, da notícia. Mas anos passados vocês já tiveram também uma experiência parecida, é isso? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Macedão, todos ligados no Tribuna da Massa. É um crime que chama atenção, né, porque a cidade é uma cidade pacata, né, tem, né, situações de violência, mas não nessa escala, né, e daí tem os agravantes, acaba envolvendo um idoso, a forma como aconteceu, né, o emprego de violência, que foi o que aconteceu com essa vítima, aí acaba pegando e causando uma comoção entre a comunidade, né. Algum tempo atrás a gente teve, se eu não me engano, 2016 ou 2017, um taxista, caso similar, um taxista aqui da cidade, acabou desaparecendo ele e uma quantia em dinheiro, né? Aí um tempo depois a polícia acabou aí elucidando o caso, também foi encontrado o corpo dele, infelizmente, né? Então, assim, você vê, é um período de tempo grande, né? Não é uma coisa assim que acontece periodicamente. Então acaba chamando bastante a atenção aí da população, né? E daí fica aquela dois sentimentos, né? Insegurança, né? Porque daí você fica, nossa, um crime desse aqui na nossa cidade, né? A violência tá chegando. E também aquela sensação de o que aconteceu com o seu Roque, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu com o seu Roque. Macedo, é a pergunta que todo mundo faz e claro que você agora também pode perguntar para o Marcelo. Ô Marcelão, obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz aí na Folha Extra de Venceslau Braz. Agora eu queria que você falasse um pouco dos bastidores. Como era o seu Roque, porque cidade pequena a gente sabe, tem 19 mil habitantes, todo mundo se conhece, algum parente conhecia o seu Roque e diz que ele era muito conhecido e bem quisto na cidade. Os bastidores desse relacionamento com a tal Claudiane. Alguns afirmam, olha, ela era usuária de drogas, era prostituta, outros falavam não, era um relacionamento que ele tinha com ela. O que se sabe agora, falando de fofoca mesmo, dos bastidores da boca pequena da cidade, deixando de lado um excelente jornalista que você é, mas eu quero saber o que se fala na cidade. Então, Macedão, é aquela questão, né? Primeiramente, assim, o seu Roque, não somente o seu Roque, né? Mas a família Bronchetti é uma família conhecida aqui na região, né? Não só em Venceslau Braz, em outros municípios vizinhos aqui, é uma família grande, sobrenome conhecido, né? E o seu Roque trabalha no agronegócio, né? Trabalhou a vida toda envolvido com agronegócio e atualmente ele estava aposentado, né? Então era o senhor que sempre estava passeando pela cidade, tinha muitos conhecidos, né? Eles, os filhos deles também são bem conhecidos, então era uma pessoa que tinha amigos, né? Então é assim, quando surgiu esse fato de que ele havia desaparecido, já causou uma grande comoção entre a comunidade, né? Principalmente através das redes sociais, para encontrar o seu Roque. Infelizmente, né, na tarde do sábado, a gente já estava fazendo essas divulgações para ajudar a encontrar ele, né? Na tarde do sábado acabou chegando essa notícia, né, que havia sido um corpo encontrado em Jataizinho e as características bateriam com a do seu Roque. Aí depois disso, né, deu-se início às investigações e assim, acaba dividindo, né, Macedão, porque você tem de um lado uma família ali que está enlutada, né, e de outro você tem também os familiares, amigos dessas pessoas que estão sendo apontados com algum tipo de envolvimento, né. Então você tem aí pessoas que relatam que o seu Roque e essa moça, eles teriam um relacionamento, que eles teriam uma convivência mais íntima, né, até a questão que algumas pessoas falam que eles residiam juntos. E de outro, né, até hoje no período da manhã, um familiar entrou em contato comigo e pediu para que a gente frisasse essa informação que a família reitera que o pai deles, né, o seu Roque, não teria um relacionamento afetivo. Assim, digamos, um relacionamento diário, cotidiano com essa moça, né, seria algo mais esporádico. Mas aí, como, né, assim como você, nós também temos essa dúvida e vai ficar aí para a polícia estar esclarecendo qual que é o fato verdadeiro, né, se realmente havia essa convivência aí diária ou se era algo mais esporádico a relação entre os dois. Marcelo, brigadão, Marcelo Aguiar da Folha Extra de Venceslau Braz. A gente continua acompanhando os bastidores. Baraldinho, ao vivo é prioridade. Se você tiver qualquer novidade, o Dudu tá numa pressa de tirar também a turma aqui hoje, que pelo amor de Deus, hein, meu filho? Se acalma. Baraldinho, assim que você tiver qualquer novidade, você me avisa. Prioridade é sua, direto de Venceslau Braz. E eu vou falar, vai ter. Novidade vai ter e não vai demorar muito para acontecer. Escutem o que o Macedão está falando.